para finalizar nossa pauta de hoje aqui, o Lula está para indicar ainda esta semana, como a gente já sabe, o sucessor do ministro Ricardo Lewandowski. E tudo leva a crer que o sucessor será o doutor Cristiano Zanin. Opa, cadê? Tá aqui. Não, não é essa. Cadê? Eu separei aqui. Aqui. O doutor Cristiano Zanin. Tudo indica que o Lula irá indicar o doutor Cristiano Zanin. Inclusive, matéria trazida aqui na coluna da Andréa Sadi, lá no G1. Ela traz as falas do Lula em relação à escolha do ministro do STF. Muita gente, inclusive, está criticando o Lula, dizendo que o Lula não deveria indicar o Zanin, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo. Bom, os critérios para indicação são bem simples, tá? Vamos ler aqui quais são os critérios para indicação de ministro do STF para vocês entenderem. Critérios... Aqui, ó, critérios para ministros do STF. O que é que diz a lei aqui, né? Quais são os critérios para que o ministro do STF ocupe a cadeira de ministro, tá? Estou ciente, deixa eu só aumentar aqui. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Quais são os critérios? Lembrem vocês que a indicação do ministro do STF é uma indicação política. É feita pelo poder executivo. Beleza? Ó o pessoal acompanhando a gente de Cook, da Irlanda. Grande abraço, Maura. Muito obrigado por estar aqui acompanhando. Tem muita gente acompanhando a gente aqui de Portugal, da Alemanha, da Bélgica, da Irlanda agora. Tinha gente acompanhando aqui recentemente da Austrália também. Muito bom, gente, tá? Muito obrigado por vocês estarem... Muito bom por vocês estarem aqui, tá? Muito bom por vocês estarem aqui, certo? Olha o que diz aqui o site do STF para indicação de um ministro do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, é órgão da cúpula do Poder Judiciário e a ele compete precipuamente a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102 da Constituição da República. É composto por 11 ministros, todos brasileiros natos. O que são brasileiros natos? Está presente, se não me engano, no artigo 14 da Constituição. Quer ver? O que são brasileiros natos. Deixa eu ver se é 14. Só pra gente trazer tudo certinho aqui. Brasileiros natos. Cadê? Aqui, ó. Artigo 12, na verdade. São brasileiros natos. Não é só quem nasce no Brasil, não, tá, gente? Quem nasce fora também pode ser nato em critérios específicos. Tá? O Rodrigo Maia, por exemplo. Ele é um brasileiro nato, mas nasceu no Chile. E como é que ele é um brasileiro nato? Inclusive, brasileiros natos podem concorrer a cargo de presidência da República, podem concorrer a cargo de ministro do STF, tá? São brasileiros natos, inciso 1º, tá? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Por quê? Porque se eles estiverem a serviço do país, eles podem registrar numa embaixada, por exemplo, ou comunicar o nascimento do filho e filho vai ficar sendo, vai ser considerado um nato do país de origem dos pais. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Quando algum brasileiro nasce fora e os pais, por exemplo, são diplomatas, eles fazem o registro dentro de uma repartição brasileira e aí esse indivíduo ou indivídua vira ali um brasileiro nato, ou nasce como nato, né? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados aqui, ó, em repartição brasileira, competente, ou que venham a residir na residência federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Dito isso, voltando pra cá, né? Brasileiros natos, né, como está dito aqui, escolhidos, inclusive estava escrito aqui, eu não olhei, ó, no inciso do artigo 12, inciso 3º, escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos, pelo menos, e menos de 70 de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, e nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Carlito, do Senado Federal, qual que é a maioria absoluta do Senado Federal? A maioria absoluta é 40 mais 1, né? No caso, 50 mais 1, no caso, 41 senadores, já que a gente tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados são 513 deputados e no Senado são 81 senadores. Então, a indicação é política. Isso aqui, se você gostar ou não gostar, não vai mudar nada. Se você concordar ou discordar também, não vai mudar nada. A indicação é política. O Lula pode indicar quem ele quiser, certo? Eu não gosto
tá? Da não indicação de alguém que representasse talvez algumas minorias ali, que eu acho importante. Mas pra mim tá claro que o Lula tem o direito de indicar o Zanin. Isso aqui é independente de vocês gostarem ou desgostarem, tá? Faz parte do direito dele como presidente da República. E a indicação vai ser feita por ele, segundo a matéria publicada aqui na coluna da Andréa Sadi. E ele considera que presidente, ele disse que não quer repetir, segundo a Andréa Sadi colheu ali, né? Em escolha de novo nome para a STF, Lula não quer repetir erros de gestões passadas. O presidente considera que foi pelas mãos de ministros nomeados pelo PT que ele foi para a cadeia e não mantém relação com quase nenhum ministro indicado em governos petistas. Aqui eu tenho um parêntese para abrir, tá? O ministro do STF, ele não tem de proteger o indicado. O indicador, né? Quem indicou ele. Ele não tem de proteger, tá? Isso é um fato. Ele não tem de proteger quem indicou ele. Mas a gente precisa, sim, ter pessoas indicadas da confiança de quem está indicando, né? Para você saber se a reputação é ilibada, como a gente costuma falar aqui, para saber da credibilidade por parte do trabalho que vai ser realizado dentro de uma casa tão importante como é, por exemplo, o STF. Deixa eu só alterar uma coisa aqui rapidinho desta imagem, porque eu tô percebendo que está engolindo um pouquinho aqui. Só trazer aqui um pouquinho que tá cortando aqui uma pontinha. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que isso aconteça. Então vamos nós aqui. Pronto, para não ficar cortando mais pontinha de nada aqui. E olha o que diz a matéria. Desde que foi eleito, o presidente Lula repete com frequência que não pode errar nas indicações ao Supremo Tribunal Federal. Considera que foi pelas mãos de ministros nomeados pelo PT que foi para a cadeia. Embora não ressalte que foi também por ação do STF, que a Lava Jato foi apontada como irregular em pontos que abonaram de prestar contas à justiça. E não tem relação com quase nenhum ministro indicado pelas gestões petistas. Tanto que chamou a atenção no churrasco a exceção de Ricardo Lewandowski, apenas Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes entre os convidados. O primeiro indicado por Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, e o segundo por Michel Temer. Na primeira vaga deixada por Lewandowski, Lula disse que não vai errar e definiu há muito tempo que a vaga seria uma escolha pessoal sua. O presidente avalia que não foram tiros nos pés as nomeações de Bolsonaro para o STF, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e tampouco a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Não pelos currículos, mas pelo que considera lealdade e alinhamento. Eu não acho que essa deva ser uma linha, tá aqui minha crítica pontual. O ministro do STF e membro da PGR não pode ter compromisso político com ninguém. Ele tem que ter compromisso com a lei, certo? Dito isso, seguimos. Desde que Lula foi eleito, Lula faz críticas às suas escolhas, como a de Toffoli, e principalmente a de Dilma, também como Edson Fachin. Estes erros foram mencionados no churrasco na sexta-feira. Lula tem mágoa grande da indicação de Dias Toffoli, pois considera que o ministro foi cria do PT, tendo trabalhado na liderança do partido, e foi um dos mais cruéis na hora de vetar a saída de Lula da cadeia para participar do enterro do neto. E também se queixa de conselheiros como Márcio Tomás Bastos e Sigmaringa Seixas, ambos falecidos, mas que ajudaram a ele e a Dilma nas indicações. Agora Lula vai fazer o mesmo estilo Frank Sinatra, My Way, né, meu caminho, minha estrada, ao ouvir a si próprio para indicar Cristiano Zanin, a quem é grato e considera leal. Inclusive, muita gente está achando que a indicação do Zanin deve ser feita provavelmente hoje ainda, né? O nome dele deve ser apontado ainda hoje. E vamos aguardar o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ler aqui